vai trazer aqui outros detalhes. Vamos falar mesmo da preservação, já que o Mona Dicombo é também pesquisador linguístico e vai falar essencialmente, para além de ser investigador cultural, vai falar essencialmente nesta vertente da língua. Mona Dicombo, seja bem-vindo uma vez mais aqui à Rádio Cultura. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite, caros ouvintes. Boa noite a todo aquele pessoal que nos acompanha. E boa noite também, cara jornalista. Elsa. Dona Elsa, não é? Obrigado. Mona, então, como é que está a ser preservada a nossa matriz linguística? Bem, a princípio gostaria de dizer o seguinte. A vida cultural dos povos bantus não é baseada fundamentalmente naquilo que são teorias, não é? Não é fundamentada em teorias, mas é fundamentada naquilo do que eles produzem no seu dia a dia, aquilo que eles ouvem, tanto quanto o que a natureza lhes fornece e tanto quanto aquilo que é dita na oralidade pelos mais velhos e também naquilo que eles sentem por intermédio da espiritualidade. Então, é nesta vertente em que baseia-se a vida cultural dos povos bantu. E quando está-se a falar da preservação de valores, gostaria de apontar aqui alguns critérios muito importantes. Do patrimônio, neste caso. Exatamente. Primeira coisa é que a espiritualidade em si desses povos está muito ligada, como já expliquei, naquilo que é a vida do seu cotidiano, a sua vida prática. E para que as línguas fossem preservadas, ou então sejam preservadas, é necessariamente que haja então a preservação. Isso como é? No sistema de ensino. Sistema de ensino. A nossa educação nesse exato momento, nós temos uma educação nesse país que é uma educação comercial, que eu digo assim, uma educação comercial. Por quê? Porque o nosso sistema de educação, o sistema de educação que nós devíamos ter adotado seria o sistêmico. O sistema por quê? No processo de educação sistêmico, nós vamos encontrar a ciência e também vamos encontrar a transmissão de valores ao mesmo tempo. Você está a aprender ciência, mas também está a aprender aquilo que é a nossa identidade cultural. Isto não se faz nas escolas. Nós vamos à escola, aprendemos a ser bons matemáticos, sou bons filósofos, mas daquilo que baseia-se nos princípios valorativo, naquilo simbólico, nada não nos é transmitido nas escolas. É mais ou menos isso. Mas seria este trabalho seria feito em conjunto, as famílias e também a escola sozinha também, se calhar não consegue. Exatamente. Aprender. Por quê? Eu também vejo aqui uma lacuna. Por quê? Porque nós não temos livros didáticos que vão nos espelhar aquilo que são nossos valores culturais. Nós temos histórias contadas. Nós temos muitos. Naquilo que eu disse, na oralidade. Exatamente. Nós temos muitas histórias, mas aquilo que é a nossa vida prática, nós não temos esses livros. E nós precisamos produzir mais, ou então falar sobre nós, em vez de a malta estar a falar de nós. Nós devemos estar a falar sobre nós. Falar sobre nós como? Escrever, como por exemplo, temos aqui uma gramática normativa, escrever e colocar ao consumo da população, de modo que esta população, com a ajuda do governo, possa então pegar nessa matéria, colocar à disposição da sociedade, conforme diz a Carta Cultural Africana de 1976. Eu ainda não estava nascido. Em 1976, a Carta Cultural Africana diz que, no seu artigo, aquilo é na 13ª secção, 13ª secção, vamos aqui olhar um pouco, de 5 de julho de 1976, no artigo 18, diz assim: os Estados africanos devem colocar as línguas no sistema de ensino, usando o método da alfabetização, para que as mesmas estejam ao alcance da espiritualidade de todos. Isto não acontece no nosso país.
nós estamos a ver nesse exato momento, carecemos dessas condições todas. Então, um dos caminhos para esta preservação seria o que Exatamente. acabei de referir. Isto por quê? Porque as línguas são elas as pessoas, de acordo com Alberto Faraco, em 2016. As línguas são elas as pessoas que falam. Isto é provado. Quem fala Kikongo é Bakongo. Quem fala Kimbundo é Ambundo. Quem fala Umbundo é Ovimbundo. Quem fala Choco é Cachoco. É por aí. É assim que nós devemos. Então, já que as línguas são elas as pessoas que falam, então as línguas irmãs não carregam pela espiritualidade. Nós não podemos falar em preservar enquanto que eu não carrego nada sobre o espiritual dessa língua. Vou preservar o quê? Estamos a falar de algo. Então o treinador está a falar de desporto, mas ele sabe que eu estou a transmitir esse conhecimento porque eu transmiti a base a esse jogador. E ele vai ter o domínio de tudo aquilo que ele tem para poder, então, mostrar aquilo que os seus dotes no campo. É a mesma coisa que temos que fazer com as nossas línguas. Eu tenho que ensinar as línguas, as pessoas têm que aprender, e aí eu tenho que buscar exigir ela a preservar esses princípios. Fora disso, não vamos conseguir. É um caminho quase que inglório, então. Exatamente. E Estamos agora, a fazer uma luta que vai merecer mesmo o ensino, a introdução no sistema de ensino às nossas línguas nacionais. Em todo o país. Aí nós vamos conseguir. Se nós não fazermos isso, nunca vamos conseguir preservar nossos valores culturais. e da sua experiência, tem sido feito algo neste sentido? Ou... Com certeza. Com certeza. Eu tenho vindo a fazer muito, bem, ainda não digo muito, né? Mas já dei algum passo. E quanto mais que em 2022, eu tive que lançar a primeira gramática normativa de língua nacional quimbundo. Não existe uma outra gramática normativa nesse país. Essa gramática foi lançada com 218 páginas na Casa da Juventude em Viana. E esta gramática, depois de eu apresentar ao público, teve a maior aderência, terminamos a primeira edição e agora estou no mesmo ano de 2023, aliás, no 2023, eu tive que produzir a segunda edição e coloquei à disposição novamente ao público. Foi na Praça da Independência, dia 17 de setembro. E é um trabalho de pesquisa que teve que Com fazer. certeza. Que caminhos é que percorreu para chegar até esta obra? Assim, para além daquilo que é o conhecimento, eu falo a língua quimbundo fluentemente. Para além daquilo que é o conhecimento, também tive que buscar aquilo que é uma busca da abordagem da análise comparativa. Primeira coisa, aquilo que eu tenho como conhecimento e comparar com outras línguas, o que é que nós temos para poder congregar. Então, resultou na gramática normativa e descritiva da língua nacional quimbundo, que é esta que está aqui. Mas o quimbundo Exato. Aprendeu desde tenra idade? Exatamente. Eu sou muquache. Quem são os muquache? Quem são os muquache? Os muquache são todos aqueles povos que são característicos da região de Colibengo. Estes são os muquache. Aí não tem como não tomar contato com o quimbundo. Não tem como. Por quê? Porque, para além da comunicação com nossos pais, para além da língua portuguesa, também era feita com a língua quimbundo, nosso dia a dia. Então, isto levou-me também a preservar essa matriz e, ao decorrer dos tempos, então, houve mesmo necessidade de não ficar simplesmente só para mim. Eu tenho que procurar também partilhar com os outros. Então, foi esta razão que levou-me também a escrever alguma coisa para poder apresentar à sociedade aquilo que é nossa realidade cultural, a nossa realidade no campo linguístico. Agora, quem não nasceu numa realidade como a sua, que passos é que deve dar, é que aconselha para que possa ter este interesse? Bem, nesse exato momento... É mais difícil. Não é difícil. O que nós queremos nesse exato momento, então o que eu peço a quem esteja a nos ouvir, não é? É que em Angola, praticamente, eu digo aqui em Luanda já não se ensina a língua quimbundo. Não.
Porque se tivéssemos a dizer que em Luanda ensina-se a língua quimbundo, Há teríamos... pequenos núcleos que ensinam. Exatamente. Então, isto são núcleos ínfimos, são pequenos que não se pode... Para uma cidade com uma densidade populacional para aproximadamente a 8 milhões de habitantes, e tu vais encontrar uma sala de aula que vai para aí 7, 15 alunos, não estamos a fazer nada. Então, eu gostaria que Luanda... Mas também não se pode olhar só para o quimbundo. Exatamente, é isto mesmo. Porque Luanda não fala assim, não é dominada simplesmente só para a língua quimbundo. Existem outras zonas linguísticas que também já estão aqui em Luanda, desde a independência. Estão aqui a Luanda, temos aqui Kikongo, temos aqui Umbundo, todos dominamos todo o mesmo campo. Então, se tivéssemos que congregar ou então receber apoios para poder constituir mais salas de aula para se ensinar as nossas línguas nacionais. A quem tiver interesse em falar Kikongo, que vá se enveredar para a língua da área do Kikongo, quem tiver interesse para Umbundo, vá para Umbundo, quem tiver interessado para a língua Kikongo, Kimbundo, vá para Kimbundo. Então nós estaríamos a dar grandes passos. E no sistema de ensino público, nós teríamos aí já, pelo menos, salas de aula, respectivamente, só para línguas nacionais. Nós não temos. Nós não temos. Quer dizer, quem quer aprender a língua nacional tem que recorrer à Aliança Francesa. É a única escola nesse país que ensina a língua quimbundo. Não é E tem o possível. Instituto Nacional de Línguas e os seus... Tem... Bem, se tivesse se o seu Instituto Nacional de Língua, nesse exato momento, tivesse que ensinar a língua como tal, então Luanda não estaria a perder, nesse momento, vou lhe dizer algo que eu sempre digo isto em qualquer campo. E talvez doe algumas pessoas, né? Mas Luanda já não fala quimbundo. Por quê? Se tem um instituto de língua. Luanda fala lingala atualmente. É duro alguém ouvir isso, mas eu tenho que dizer. Por que Luanda todo fala lingala? Lingala é a língua do Congo, não é língua nossa nacional. Nós devíamos estar a falar fluentemente ou umbundo, ou quimbundo, ou kikongo, ou uma língua choca, alguma coisa. Mas Luanda atualmente fala lingala. Se vamos nos pontos aglomerados, nos mercados, nas lojas, nós vamos encontrar lingala fluentemente a ser falado dentro dessas lojas. Então, o tema é a preservação do património, a língua, património imaterial. Exatamente. Na sua opinião, não existe nenhum trabalho que, neste momento, que saiba, esteja a ser feito neste sentido? Faz-se alguma coisa, mas precisamos mais. Precisamos mais. As línguas são elas e as pessoas que falam. Isso afirmou Alberto Faraco. É através das línguas que nós conseguimos nos aproximar. Atualmente, nós não nos respeitamos. Atualmente não nos respeitamos. Por quê? Porque nós não falamos a mesma língua. Eu falo quimbundo, o outro está a falar lingala. Aquele está a falar inglês. No mesmo espaço. No mesmo circuito. Então, isto leva a... E também, as línguas é um dos grandes fatores que poderiam nos levar à reconciliação nacional. Ainda não fizemos muito para isso. Nós ainda temos problema. Eu, por exemplo, nesse exato momento, eu tenho verificado xenofobia linguística cá em Luanda. Eu, na divulgação desse manual, a arte de falar quimbundo e seus valores culturais, o que é que eu tenho verificado? Se eu sair à rua, colocar um panfleto, a arte de falar quimbundo e seus valores culturais está aí disponível, depois de 24 horas é rasgado esse papel. É retirado da parede. Agora eu pergunto, tiraram por quê? Está a ofender alguém? Vão dizer, mas por que é que vamos ser obrigados a falar quimbundo quando eu não tenho inclinação para... Exatamente. Então, isto é eu posso considerar, como dizem os brasileiros, linguimicídio. O que ocorre aqui no nosso país, ou está na nossa capital, nas províncias ainda preserva-se esse princípio. Ainda podemos encontrar nas províncias a maior parte da população a falar as suas línguas, mas cá em Luanda está difícil. Se alguém chegar diante de si e dizer professora Mona, auxilie-me, eu quero aprender a falar uma língua nacional, que conselhos é que daria a esta pessoa? Convites esses tenho recebido todos os dias, mas não tenho espaço para poder. Não tenho espaço. Mas ensina... Para quem tiver tirar alguma dúvida, eu posso fazer naquele exato momento. Mas
um espaço para poder transmitir esse conhecimento, não tenho. E não posso fazer isso, porque também o tempo em si é escasso e, aliás... A pesquisa também é ciumenta. Exatamente. Não me permite ocupar esse tempo só para um indivíduo. Então, eu gostaria de ocupar esse tempo para mais pessoas. Transmitir o conhecimento para mais pessoas. Agora, alguém que quer tirar a sua dúvida, eu ajudo a tirar a dúvida, como tenho feito. Mas eu gostaria de transmitir esse conhecimento, gostaria de transmitir, porque a nossa língua quimbundo é uma língua muito completa. Anteriormente dizia-se que a língua quimbundo é uma língua de cães, mas não é verdade. Eu pude estudar a língua quimbundo, fui muito mais a fundo, e eu pude constatar que a língua quimbundo é uma das línguas rica e completa. É uma das línguas que assemelha-se com a nossa, e vai ver qual a diferença que há, é a língua francesa. Ela aproxima-se mais da língua francesa. As formas verbais que a língua francesa tem, a língua quimbundo tem. Nós não vamos encontrar na língua portuguesa. Só para dizer que a língua quimbundo tem 7 plural. Tem 7 formas de futuro. Olha, pela primeira vez eu pude constatar, eu fiz esse estudo, e eu tive que trazer esse estudo aqui nesta gramática mesmo, como é que são classificadas as línguas na língua quimbundo, como é que são classificados os verbos na língua quimbundo. Então, essas formas verbais todas estão lá e a sua classificação. Então, eu tive que trazer esses dados todos numa só gramática, congregado aí numa só gramática, que resultou na arte de falar quimbundo e seus valores culturais. E está tudo muito esta sua obra é dirigida a pessoas que já tenham um certo domínio da língua ou pessoas curiosas que querem poder ter mais subsídios e conhecimento à volta dela? Bem, a princípio... Ela pode ser para todos, né? Mas também pode ter particularidades que quem não tenha não tem o domínio não vai entender. Pois, por isso, é assim. A língua quimbundo é uma língua aglutinante e também é uma língua analítica. Talvez possa explicar aos ouvintes o que é uma língua aglutinante e analítica. Ela é aglutinante porque aquela palavra que nós compreendemos como sendo ela um pronome pode ser uma preposição, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio. Então, esta e uma palavra pode ter vários sentidos. Depende da sua aplicação. O inglês também. Exato. Tem essa por isso é que eu disse que ela aproxima-se mais ou menos a essa língua por coisa. Yeah. E por que ela é analítica? Todas as formas morfológicas, todo o valor, todos os elementos analíticos que existem em outras línguas, tanto quanto em línguas internacionais como nacionais. Provérbios, substantivo, advérbios, preposições, conjunções, locuções, a língua quimbundo também tem. Então, todos esses elementos, por isso é que ela é uma língua analítica. Yeah. Então, ela tem tudo. Indo à pergunta que me colocou, a questão que me colocou, eu tive que preparar esta gramática começando pela base. Quem entrar em contato com ela não vai logo conhecer os pronomes, os advérbios, sem antes começar como é que a língua é constituída, como é que ela é formada. Então, ela começa por aí. Primeiro, como vai formular a sua grafia, como é que vai formular a sua pronúncia, como é que é formada as palavras, porque a língua quimbundo, todas as palavras são prefixadas e sufixadas. Yeah. Prefixos são sílabas. Isso aí. Quer dizer, os sufixos nós vamos encontrar na terminologia das palavras e os prefixos são as primeiras sílabas que nós vamos encontrar. Então, tudo isso nós vamos encontrar aqui nesta gramática. Está lá toda bem especificada de A a Z. Então, quem não tiver domínio total da língua, mas ele vai começar pela base. E esta base está especificada aqui na arte de falar quimbundo e seus valores culturais. Então, que caminhos podemos percorrer para... Até já fizemos aqui menção a este facto, mas... Exato.
já que os caminhos são um bocadinho tortuosos, conselhos que queira deixar para que possamos então preservar Bem, as nossas línguas? a primeira coisa que eu quero aqui é mesmo chamar a quem de direito para que nas próximas épocas que crie políticas para que as nossas línguas, não só a língua quimbundo, mas as nossas línguas nacionais, irmanam a nossa espiritualidade no sistema de ensino nacional. Para que possamos nos reencontrar. Se nós tivermos numa sociedade onde conseguimos nos compreender por intermédio da comunicação, e essa comunicação não é feita com palavras, mas sim com gesto, e gestos são esses que nós precisamos. Então, através desses métodos, dessas formas, vamos conseguir resgatar aquilo que são os nossos valores. Eu espero que isso possa servir de um alerta, porque eu acabei de dizer aqui que a língua que mais domina a cidade de Luanda, atualmente, é a língua lingala. Então, isso sirva de alerta. Nós temos que começar. Quimbundo é a língua que domina a cidade de Luanda. Mas existem outras também que não tem medo da imigração, também que estão aqui, mas a língua de domínio cá em Luanda é a língua quimbundo. Deveria ser o quimbundo, não? Sim. Isso não significa que só a língua quimbundo deve ser ensinada a Luanda, não. Todas as línguas devem ser ensinadas, mas nós temos a língua padrão que nos identifica como luandenses. Aqua Luanda significa os de Luanda. Os Aqua Luanda falam a língua Luanda. Então, essa variante Luanda deve ser ensinada para todo mundo aprenda. E todas essas variantes estão especificadas nessa gramática também. Alguém que queira entrar em contato consigo pode deixar aqui um contacto, Bem, um e-mail. Está disponível? Tem falado para as academias, as escolas? Bem, Ou não é convidado? Cá em Angola não tenho convite ainda, nenhuma academia chamou-me. Mas eu tenho recebido vários convites do Brasil. E dia 20 de outubro, dia 20 deste mês de fevereiro, estarei a dar uma palestra na Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, via online. Parabéns. Obrigado. Então, eu espero que isso sirva de exemplo para as academias cá em Luanda, ou então cá em Angola. Que nós temos cá a sapiência, não é? Nós temos que transmitir aquilo que é o conhecimento. Nós não vamos morrer com o nosso conhecimento, não, queremos transmitir. E quem estiver interessado em entrar em contato comigo, deve marcar os seguintes contactos. 942 32 80 39 ou 998 45 53 94. 998 45 53 94. E o 942 32 80 39. Sim, esses são os contactos que... E pode ser encontrado em alguma plataforma? Exatamente. Nesse exato momento estou a trabalhar para ver se consigo colocar... aliás, o Facebook está aí. É uma das grandes plataformas onde podemos nos encontrar. Sim. E como tem sido mesmo já um costume, então é neste lugar mais ou menos onde, quer dizer, é a nossa casa comum onde a malta tem nos encontrado em primeira instância, não é? Posteriormente haverão outras plataformas, o Facebook é uma delas. O Facebook está com Santana de Belas estragado. Oh, assim, esses nomes todos fica difícil, mas não é? Não. Tem que pôr sempre uma fotografia. Está lá a foto, está lá a fotografia. Okay. Santana de Belas estragado, basta entrar Santana de Belas estragado, vai aparecer logo. Está lá a Mona de Com. Então, nós também queríamos fazer menção a esta conferência que vai dar, se calhar. Exatamente. Para as pessoas também, mais pessoas aqui no país poderem acompanhar. Sim, o grande problema será o horário. Horário. Aquilo vai ser por volta das 23 horas. Mas quem estiver interessado pode acompanhar, porque será via Zoom. Será via Zoom.
Já vamos depois fornecer os códigos quando tiverem códigos. Se estiver interessado, então vamos publicar os códigos para quem puder entrar, pode entrar. Sim. E a malta acompanha a palestra. Sim, nós vamos interagindo com o senhor. Eu estou cá todos os sábados, sim, todos os sábados estou cá. E depois, então, também fazer, dar a conhecer aos interessados. Porque Sim, as pessoas não, quando se menciona, as pessoas despertam o interesse. Agora, Sim. se não souberem, fica mais complicado. Ok. Muito obrigada. Obrigado. Que possamos então estar noutras edições, noutras oportunidades, conversar à volta da língua, deste património imaterial, e que possamos também divulgar aquilo que esteja a fazer. Exatamente. Em termos de pesquisa, em termos de lançamentos de livros. É só para dizer que esta é a segunda edição, mas estou a preparar o Contos e Crônicas dos Ecos da Nossa Terra, que estou a prever no final do mês de fevereiro fazer uma apresentação de Contos e Crônicas. Então já está tudo preparado. Já está preparado. Está-se a produzir a capa nesse exato momento. E tenho agora a batata quente que eu tenho é concluir os valores culturais e espirituais dos povos Zambundo. É um livro que eu quero trazer e espelhar diretamente quem somos nós. Quem são os Zambundos? Então, quero dizer isso. É um livro que vai servir para nós como um cajado. E nós certamente estaremos aqui também na Rádio Cultura para poder acompanhar. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigada. Então falamos aqui com o investigador cultural e também pesquisador linguístico, Mona Dicombo. Obrigada. Okay. Até uma próxima oportunidade. Gassa querida, chale no chambote. Gassa querida. 3 minutos. Dizia 3 minutos para as 19 horas.